Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é mandado de segurança. Vamos abordar os aspectos jurídicos, algumas coisas da jurisprudência, alguma coisa de doutrina. Fica com a gente, você vai ver que valeu a pena. Então, mandado de segurança está lá na Constituição Federal, né? Conceder-se-á mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, né? Não amparado por habeas corpus, porque o habeas corpus tem o direito líquido e certo de liberdade, nem por habeas data, que o habeas data garante o direito de informação e o direito de retificar, de corrigir os dados que estão no banco de dados de órgão público ou de natureza pública, né? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for pessoa jurídica ou agente de pessoa jurídica no exercício do poder público. Beleza. Até aí, nenhuma novidade. E aí a gente começa. O que é o direito líquido e certo, né? É aquele que pode ser comprovado de plano, de pronto, sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, sem que haja necessidade de prolongar a produção de provas. Então, lá no momento da petição inicial, já fica muito claro para o juízo que o direito está assegurado, que as provas estão ali líquidas e certas. Então, não há necessidade de dilação probatória. E aí, alguns autores questionam o seguinte: o que é líquido e certo, né, não é o direito, porque se existe direito, esse direito é líquido e certo, né? O que tem que ser líquido e certo são os fatos apresentados, né? Ou seja, que não há necessidade de haver um prolongamento das provas, uma dilação probatória. Então, se os fatos apresentados são garantidores do exercício do direito, o direito é líquido e certo porque os fatos trazidos são líquidos e certos. Beleza. Ilegalidade ou abuso de poder, né? Então, cabe mandado de segurança quando houver ilegalidade ou abuso de poder. O Michel Temer, lá na sua obra Elementos do Direito Constitucional, nos traz o seguinte: o mandado de segurança é concedido aos indivíduos para que defendam atos ilegais praticados com abuso de poder. Portanto, tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários são atacáveis por mandado de segurança, porque a Constituição Federal e a lei, ao aludirem ilegalidade, estão se referindo a ato administrativo vinculado. Quando se refere a abuso de poder, está se referindo a ato administrativo discricionário. Então, ele traçou um paralelo. Quando falar ilegalidade, ou seja, existe um ato praticado onde a lei é ilegal, ela se tornou ilegal no fato concreto. Então, o ato vinculado, o administrador não tem liberdade de escolha, ele vai cumprir o comando da lei. Então, quando for ilegalidade, é ato vinculado. Quando for abuso de poder, é ato discricionário. Fica a sua dica, isso é interessante, você pode fazer uma prova discursiva, você pode fazer uma prova oral e ele te perguntar, ou mesmo numa prova de múltipla escolha. Quem é que pode impetrar mandado de segurança, né? Qualquer pessoa física, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. E aí eu trouxe para você uma dica que você não vai ver isso no livro. Quando a gente estuda nacionalidade, quando a gente estuda lá na Constituição Federal, né, quem pode ser naturalizado brasileiro e quais as exigências que a Constituição Federal traz para a naturalização, a gente aprende que o estrangeiro pode se tornar brasileiro naturalizado, mas o estrangeiro traz consigo a ideia de alguém que tenha uma outra nacionalidade. Então, não posso esquecer desse cara aqui, ó, os eimátulos, também chamados de apátridas. São aquelas pessoas que não têm nacionalidade, eles não são estrangeiros.
Porque o estrangeiro, ele tem uma nacionalidade estrangeira. Então fica a sua dica. Se cai isso na tua prova, a maioria vai errar. Porque não se atentou a essa combinação de que eimátulo ou apátrida não é estrangeiro, porque ele não tem uma pátria, ele não tem uma nacionalidade. Ou qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, seja ela nacional brasileira, seja ela estrangeira. Beleza, e a gente vai falar então quem é a autoridade coatora, né? É quem pratica a ilegalidade ou o abuso de poder, a violação ao direito líquido e certo. Está lá na Lei 12.016 de 2009, que é a lei que trata de mandado de segurança. Então, eu lhe aconselho, dá uma olhada lá na lei, entra lá no site do Planalto, porque ali ela está sempre atualizada, dá uma pesquisada, complementa o nosso estudo. E aí, o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Mandado de Segurança, né, a 12.016, fala o seguinte: considera a autoridade coatora aquele que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. E não para aí não. A lei de mandado de segurança traz também quem são equiparados aos agente público, né? A autoridade coatora. Está no artigo 1º, no parágrafo 1º, equipara a autoridade para efeito desta lei os representantes ou órgãos de partido político, ou seja, representante do partido político ou o próprio órgão do partido político, administrador de entidade autárquica, até aí tudo bem, autarquia é pessoa jurídica de direito público, esse aí não tem mistério. Bem como dirigente de pessoa jurídica ou pessoas naturais no exercício do poder público. Então, desde que disser respeito àquela atribuição. Então, a gente aprende lá em direito administrativo qual é o conceito de agente público. Todo aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente, sem remuneração. Então, está exercendo uma função pública, uma atribuição pública, é cabível o mandado de segurança. Vamos para a jurisprudência? Súmula 510. Praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, contra ele cabe o mandado de segurança. Então, se houve delegação de competência, a gente traz no nosso entendimento que está exercendo uma função pública por delegação. Se está exercendo uma função pública por delegação, havendo ilegalidade ou abuso de poder, cabe mandado de segurança, súmula 510. Beleza. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.016, né, a Lei de Mandado de Segurança, ele fala o seguinte: não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado pelos administradores da empresa pública, da sociedade de economia mista ou de concessionária de serviço público. Espera aí. Tá. Empresa pública, sociedade de economia mista, administração pública indireta é administração pública. Concessionário de serviço público, em tese, é agente público. Beleza, mas a gente aprende lá em ato administrativo que o ato de gestão não é ato administrativo. Ato de gestão, ele ocorre, vamos lembrar, quando a administração pública pratica um ato desprovida do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Não é regra de direito público, não é regime jurídico administrativo. Então, se é ato de gestão, não é ato administrativo, obviamente não está no exercício da função pública, não está exercendo o manus público, por isso não cabe mandado de segurança, está lá no artigo 1º, parágrafo 2º. Súmula 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação, promovida por sociedade de economia mista e empresa pública. Vamos entender? Os atos administrativos, né, que envolvem licitação pública, por empresa pública, sociedade de economia mista, são atos de autoridade, né, submetido ao regime de direito público, está lá na Lei 8.666 e na recente Lei de Licitação 14.133 de 2021.
e que por isso são passíveis de mandado de segurança, não sendo mero ato de gestão. Mas aí eu fui buscar para te ajudar, quando você entra lá no Supremo, no STJ no caso, na súmula 333, tem uma minuta, tem uma ementa, que é uma minuta de como os ministros chegaram a essa conclusão. E eu destaquei um trecho, né? Fala o seguinte: no caso do acordo recorrido, ao decidir a lide, entendeu que é cabível o mandado de segurança contra ato de gerente de departamento de engenharia, de sociedade e economia mista, quando este estiver vinculado a um contrato de um procedimento de licitação, o que indica a natureza de direito público e, em razão disso, a aplicação do remédio constitucional. Então, a licitação, ela tem um vínculo com o princípio constitucional da impessoalidade, da publicidade. Então, ele tem um cunho público. Daí, a súmula 333, entender se é cabível o mandado de segurança. Vamos adiante. Outra súmula, continuamos em jurisprudência. Preste atenção, isso é importante para você. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Lei em tese é o seguinte: a lei tem um comando abstrato, ela não é direcionada para uma específica pessoa ou um grupo específico de pessoas. E aí o que a gente tem que ter? Como é que se controla se aquela lei é constitucional? Né? A constitucionalidade da lei. Por controle difuso ou incidental, né? Ou por ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Nós temos um vídeo aqui no YouTube e no Instagram também, explicando a você controle de constitucionalidade. Então, para a gente não perder tempo aqui, vamos adiante, vai lá no controle de constitucionalidade para você entender melhor como funciona o controle da lei. Daí não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Decadência do direito de impetrar mandado de segurança, né? Lá no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, né? Diz o seguinte: o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contado a ciência pelo interessado do ato impugnado. Beleza, esse prazo é decadencial. E a gente lembra o seguinte: decadência não prorroga, não suspende e não interrompe. Ele é fatal. Começou a contar, ou você ingressa, impetra o mandado de segurança, ou passado esse período, já era. Então, feriado prolongado, o fórum não funciona, nada disso justifica. O prazo é continuado. Não suspende, não interrompe, nem prorroga. E se acabar no domingo, tem que impetrar no domingo, é o último dia. Se acabar no feriado forense, tem que impetrar. Se é o último dia, é domingo, é feriado, é um dia que não tem expediente forense, não interessa. Esse dia conta no prazo dos 120 dias. Beleza, é importante a gente falar o seguinte: esse prazo não extingue o direito. Esse prazo extingue o direito de impetrar o mandado de segurança, o remédio constitucional. Porque passado esse prazo, o direito permanece. Sim, se houve ilegalidade, houve abuso de poder, o direito permanece. Mas aí a gente tem que acessar outros meios judiciais que não seja o mandado de segurança. Então, o prazo decadencial de 120 dias é o prazo que extingue o direito do remédio constitucional. Não extingue o direito em si. Então, pode-se buscar outras formas do judiciário assegurar aquele direito do cidadão. Beleza, vamos para outra súmula. Estamos na jurisprudência, isso aí para concurso é uma maravilha. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou de correição. Bom, é óbvio, né? Por quê? As leis processuais têm várias formas, vários mecanismos de impugnar um ato judicial. Então, não é o mandado de segurança o remédio correto para se impugnar uma decisão judicial. Então, por isso, né, para não banalizar o mandado de segurança, é que foi editado pelo Supremo a súmula 267. E a 268 do Supremo Tribunal Federal? Não cabe o mandado de segurança
contra a decisão judicial transitada em julgado. E aí ele foi um pouquinho mais adiante. Se não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial que é passível de recurso ou de correição, menos ainda se cabe mandado de segurança quando já tiver um trânsito em julgado. Por quê? No trânsito em julgado, a gente tem a ideia de a decisão se tornou imutável, se tornou definitiva. É sempre isso? Mais ou menos. Nós temos no processo penal ação de revisão criminal que tem o condão de desfazer, de desconstituir a coisa julgada criminal, e temos a ação rescisória no processo civil, que tem o condão de desconstituir a coisa julgada no processo civil. Então, veja bem, coisa julgada, em tese, como regra, se torna imutável, se torna definitiva, mas cuidado que tem exceção. E no âmbito administrativo, a coisa julgada formal também torna definitivo? Não, porque ali você tem o controle judicial e ainda você tem o processo de revisão administrativa, que também pode desconstituir a coisa julgada no âmbito administrativo. Vamos adiante. Bom, falamos do individual, vamos falar agora do coletivo, né? Pode ser impetrado por quem? Está lá na Constituição Federal, no inciso 70, artigo 5º. Partido político com representação no Congresso Nacional. E aí, o que se tem de interpretação? Ele não precisa ter um parlamentar em cada casa do Congresso. O Congresso é bicameral, tem Câmara dos Deputados e tem Senado, basta que tenha um. Ou elegeu um deputado federal, ou elegeu um senador da República, já tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. Outra possibilidade, organização sindical, entidade de classe ou associação, desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Vamos ver melhor isso aqui. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Vamos agora para a interpretação que isso te interessa. O entendimento que se tem é que o funcionamento há um ano só é exigido da associação. Então, vamos entender? Vamos entender aqui um macete? Organização sindical está ligada à atividade de trabalho, atividade profissional. Trabalho é dignidade da pessoa humana. Dignidade pode esperar? Não pode. Então, organização sindical não precisa esperar um ano. Entidade de classe. Entidade de classe também está ligada à atividade profissional, está ligado ao trabalho. E trabalho é dignidade da pessoa humana, não pode esperar, não existe. E associação? Associação a gente tem de baloeiro, de moradores, de motociclista, de soltador de pipa, pode ser associação de qualquer coisa. Então, como a associação não tem tanta relevância jurídica, ou tanta importância quanto os outros, a interpretação constitucional que se faz é que a exigência de um ano seja apenas para as associações. Então, organização sindical e entidade de classe não precisa estar em funcionamento há um ano. Beleza, vamos seguir. Pertinência temática. O que significa isso? Bom, a pertinência temática são palavras que estão direcionadas ao tema, ao interesse a se defender no mandado de segurança. Então, organização sindical, entidade de classe e associação só podem impetrar o mandado de segurança coletivo se aquele tema for pertinente ao interesse da classe. Tanto que o próprio texto constitucional fala aqui, vou voltar aqui, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Esse texto aqui, esse final aqui, está dizendo a pertinência temática tem que ser em defesa dos interesses. A temática a ser defendida tem que ser pertinente, tem que estar ligada ao interesse daquele grupo. Beleza, vamos na súmula 629 do STF. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe
em favor dos associados, não precisa de autorização deste. Mas peraí, não vamos ficar aqui. Agora vamos interpretar a norma em conjunto. O que a gente tem no artigo 5º, inciso 21? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os filiados, judicial ou extrajudicialmente. Então, olha só, a regra é esse aqui, ó. Tem que estar expressamente autorizado. Mas o STF entendeu que, quando for mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe, excepcionalmente, não precisa de autorização deles. Beleza, galera? Então, ó, fica aí. Eu sou o professor Mena. Se inscreve no meu canal no YouTube. Se inscreve lá no meu Instagram, prof.omena, no YouTube, @profomena, professor Mena, prof. Omena. No Instagram, eu te vejo no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.